I tried so hard and got so far, but in the end. Olá, saudações a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Soraya e hoje eu vim falar-vos um pouco sobre o que tem me afetado ultimamente. Vocês têm acompanhado os vídeos, têm assistido tudo o que eu tenho passado e não tem sido fácil, mas hoje, como é um dia bom, decidi fazer um vídeo para explicar o porquê dessas crises que eu tenho e de onde é que vem toda essa história. Então deixem um like, não se esqueçam de subscrever o canal, dizer o que vocês estão achando dos vídeos, por favor, isso me ajuda muito, me mantém mais motivada. E a ideia desse canal é que outras pessoas conheçam as várias vertentes das doenças que nós hoje conhecemos como depressão e ansiedade. Normalmente as pessoas, quando ouvem falar de depressão e ansiedade, imaginam alguém que anda constantemente triste, já não quer fazer nada, não toma banho, não arruma casa, não tem disposição para fazer nada. E, na verdade, um dos sintomas da depressão é mesmo esse. A depressão é uma doença persistente, é uma tristeza persistente que paralisa a pessoa, que diminui as energias da pessoa, o ânimo, o humor, tudo vai por água abaixo, a pessoa perde a disposição de fazer coisas que antes normalmente fazia com maior prazer e agora já não tem prazer nessas coisas. Se for um aluno, para de gostar de estudar. Talvez antes gostava muito de ir à escola, de fazer as suas tarefas, mas agora já não tem tanto prazer nisso. Em casa, a pessoa já não quer levantar da cama, não quer tomar banho, não quer fazer coisas básicas, cuidar de si própria, do seu cabelo, da sua aparência. E a pessoa fica paralisada. Se for alguém que trabalha, a pessoa deixa de ter prazer no trabalho, só vai para o trabalho por ir. Isso afeta o seu desempenho, afeta a energia, o dinamismo que ela tem no trabalho, algo que ela tinha antes, uma boa disposição, um bom humor com os colegas, com o próprio trabalho. Então, isso vai sendo afetado. No entanto, apesar desses serem os sintomas da depressão, não quer dizer que todas as pessoas ficam assim durante muito tempo. No meu caso, por exemplo, a depressão é, periódica. Eu tenho crises constantemente, mas eu não fico, por exemplo, um mês todo depressiva. Geralmente, quando tenho crises, ela pode começar num dia e terminar depois de 3 dias, depois de uma semana, mas nunca dura um mês. Então, eu tenho uma depressão variável, com transtornos de humor variáveis, né? Num dia, numa semana, em 3 dias, num período específico, eu estou sem disposição, sem forças para levantar, com fortes dores no corpo, porque chega um momento que a depressão afeta mesmo o nosso corpo, o nosso físico. Ficamos com muitas dores no corpo e não são dores normais, do tipo, está-me doer o braço e eu sinto apenas dor no braço. Não. A depressão toca em todos os aspectos do nosso corpo. As dores é uma dor no peito muito forte, depois é uma dor nas pernas, depois é uma dor nas costas, depois é uma dor na cabeça, enfim, ela vai afetando todo o nosso corpo. Ficamos fracas, sem forças e tudo mais. Essa é a minha situação quando eu estou com depressão. E uma das piores coisas da depressão
que mais destrói são os pensamentos negativos. Independentemente das causas, e esse é o assunto que vamos falar no próximo vídeo, independentemente de qual seja a causa, a depressão afeta muito a mente da pessoa. A pessoa fica mais negativa, fica mais pessimista, tudo que ela pensa, tudo que acontece, tudo que lhe dizem, ela olha para o lado negativo. E esses pensamentos negativos são tão fortes, mas tão fortes, que aumentam a nossa tristeza, aumentam o sentimento de inutilidade, o sentimento de incapacidade, por estarmos depressivos, por não podermos dar o nosso melhor no trabalho, na escola, em casa ou em qualquer outro aspecto da nossa vida. A depressão faz-nos sentir ainda piores, faz-nos sentir inúteis, incapazes de fazer as coisas. Isso nos faz sentir a pior pessoa do mundo, que não queremos, e pode chegar ao ponto de não querermos mais viver. E foi o que aconteceu comigo. Eu me lembro que a depressão começou a me afetar desde muito pequena. Acredito que com 11, 12 anos, quando eu comecei a entrar para a puberdade, porque eu era uma criança muito calma, muito fechada, porque vivia num meio, num ambiente, numa família que não havia paz. As pessoas não se davam bem. Havia muitas brigas, muitas lutas corporais mesmo violentas. Os meus tios, meu pai, minha avó lutavam por causa da casa, por causa de carros. Enfim, eu vivi num ambiente muito, muito tóxico, muito conturbador. Então, muito conturbado, isso sim, muito conturbado. Então, isso me afetou muito na maneira como eu iria me posicionar. Eu me tornei uma pessoa mais fechada, uma pessoa com medo. Eu não gostava de falar com as pessoas, eu não tinha amigas. Então, quando eu comecei a entrar na puberdade, começaram a surgir espinhas no corpo. E eu não... Enfim, não tinha ainda noção de como se preparar bem e tudo mais. Então, eu sofri muito bullying por parte dos meus colegas de trabalho e também em casa. Eu era uma menina muito magrinha, então me chamavam sempre de esqueleto, peixe seco. Enfim, esses nomes, essas estigas, né, essa zombaria, acabou desencadeando em mim uma depressão. Eu me sentia muito sozinha. Eu lembro muitas vezes que eu ia para o quarto, eu dormia com a minha avó, né, apesar de ficar mais separadas, mas eu ia para o quarto e eu, como já servia ao Deus Jeová, eu orava, falava com o Senhor Jeová, a dizer que eu me sinto muito sozinha, que eu me sentia muito triste mesmo. E a minha família nunca percebeu isso, né? Porque eu sempre fui uma menina muito calma, desde muito pequena. Então, para eles, eu estava simplesmente a ser eu. Mas não. E sempre que acontecia essas coisas, violência, tudo mais, aquilo acabava me afetando muito. Eu via minha mãe chorando por causa da violência doméstica. Aquilo também me afetou bastante. Então, a partir daí, eu comecei a me tornar uma menina um pouco mais depressiva, um pouco mais fechada, um pouco mais acanhada. E isso só foi piorando consoante o quanto fui crescendo, as mudanças da puberdade, a mudança no corpo. Então, eu fiquei cada vez mais fechada. E aí começou a minha depressão. No entanto, quando cresci, me tornei um pouquinho mais jovem, lá por volta dos meus 17, 18, 19, 20 anos, eu passei por situações muito difíceis mesmo. E eu voltei a reviver aquilo que eu já vivia lá no início da puberdade, né? A zombaria, as ofensas, os nomes, as pessoas me fazerem sentir que eu não sou suficiente, não sou
útil, né? Não tenho a capacidade nem de falar e tudo mais. E não eram as pessoas, mas era uma pessoa específica. E essa pessoa era muito próxima a mim. Então, as palavras dessa pessoa me deixaram cada vez pior. E eu, então, fui descendo cada vez mais no buraco da depressão. Em todos os lugares em que eu passei, seja na escola, seja no trabalho, eu comecei a trabalhar muito cedo. Em todos esses lugares eu sempre era a pessoa mais calma, mais fechada, mais acanhada, que não dava bem com ninguém, porque eu tinha receio de se aproximar e as pessoas me fazerem o mesmo que essa pessoa me fez, né? E eu passar pelo mesmo que passei na infância. Então, a minha depressão me limitou, me condicionou, me impediu de ter novas oportunidades. E enfim, no entanto, isso foi ficando guardado no meu coração, na minha mente. E hoje despoletou por sintomas da ansiedade. E você talvez esteja a se perguntar por que eu estou falando tudo isso. Estou falando tudo isso para que as pessoas percebam que podem ser vários os motivos para alguém ter depressão. Não necessariamente um acontecimento brutal como a morte de alguém, nem muito menos assim a perca de uma grande coisa na vida, não. Mas pequenos detalhes, pequenas ações de outros podem despoletar isso. E prontos. Como é que se manifesta a depressão no meu caso? No meu caso, como eu já disse, a minha depressão é variável. Por exemplo, hoje é um dia bom, eu acordei bem disposta e tudo mais. Mas pode acontecer de ainda hoje eu cair na depressão. Amanhã eu cair na depressão. Eu fico muito desanimada. Eu faço as coisas sem ânimo, sem forças. E às vezes perco mesmo as forças totalmente. Não tenho mesmo força nenhuma no corpo. Sinto tonturas. Como muito. Um dos sintomas da depressão é a alteração do apetite. E eu, para lidar com aquela tristeza, o meu refúgio é a comida, né? Eu como demais a tentar ver se isso iria melhorar o meu estado. Mas normalmente não melhora, né? Normalmente eu mesmo é que tenho que lutar e depois sair desse estado. Outro sintoma que também me afeta muito é como é que eu posso dizer, o isolamento. Quando estou numa crise de depressão, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, não consigo expressar os meus sentimentos, eu não sei dizer o que se passa, por mais que eu tente, por mais que tenha aqui uma bola, né? É como se tivesse aqui uma bola cheia do que dizer, de querer tirar fora, de querer gritar, mas eu não tenho forças nem para gritar. Eu fico totalmente mal. Eu só consigo dormir durante o dia, e de noite fico sem sono. Eu penso em tudo que me acontece e penso em tudo negativo. Penso que sou uma esposa horrível, penso que sou uma filha horrível, penso que sou uma serva de Deus horrível, que não consigo fazer nada. Diminuo tudo que eu já consegui para nada. Ponho em causa se eu mereço realmente aquilo que eu tenho, se a minha vida não é uma mentira, se tudo não passa de um fingimento. Enfim, são muitos os pensamentos que surgem aqui nessa mente e sempre voltadas para o mal, sempre voltadas para o pessimismo. E, enfim, já alguém tentou me ajudar? Sim, as pessoas vão tentando. Normalmente as pessoas, quando percebem que eu estou mal, querem vir
falar comigo, querem vir ficar comigo, mas essa situação só piora mais o meu estado, porque eu fico preocupada em dar o melhor para aquela pessoa, porque eu sou assim, normalmente. Eu gosto de conversar quando a pessoa está disposta, eu gosto de mostrar interesse e tudo mais, mas na fase de uma crise eu não consigo mostrar esse interesse, eu não consigo pensar na pessoa, eu não consigo dar o que tenho de melhor para essa pessoa, então eu me sinto ainda pior. Então quando uma pessoa vem falar comigo, vem ficar comigo e eu não consigo fazer o melhor que eu posso, eu me sinto pior, me sinto a pior pessoa do mundo, aquilo me destrói ainda mais. E isso é um pouco complicado, porque é comprovado cientificamente que uma das coisas que uma pessoa depressiva tem que fazer é estar com outros, é não se isolar. Mas estar com outros me destrói. Me destrói por causa de quê? Por causa do problema da ansiedade. E eu vou fazer um vídeo a falar de como a depressão e a ansiedade juntas podem ser prejudicial. Tem sido muito prejudicial para mim. Mas pronto, esse é o vídeo que eu quis trazer para vocês, falar um pouco. Peço que vocês compartilhem para que outras pessoas que também sentem a mesma coisa que eu, que também estão no mesmo barco que eu, possam saber que não estão sozinhas, que não são as únicas a passar por isso. Outras que nem têm conhecimento de que têm depressão, ao ver os meus sintomas, talvez também vão se identificar e vão buscar ajuda. Ajudem essas pessoas por partilhar essa informação, esse vídeo, e também por incentivá-las a procurarem ajuda médica. Se você é uma dessas pessoas que está a passar por depressão, que está a desconfiar, que a tua tristeza já está a ser muito recorrente, já está a te levar a pensamentos suicidas, e foi também um dos sintomas que eu tive, pensamentos suicidas, então procure ajuda, procure psicólogos, procure psiquiatras para te ajudar, mas especificamente psicólogos são as pessoas certas para nos ajudar. Além do que os nossos amigos, a nossa família, as nossas pessoas mais próximas também podem ser de grande ajuda. E prontos, já falei demais, mas foi bom ter falado e espero vos ver no próximo vídeo. Tchau, tchau, beijinhos.